nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, nesta manhã, mais um dia que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Mais uma semana, eu sempre gosto de falar isso, mais uma semana que o Senhor nos ajudou a vencer com tantos afazeres, com tantas coisas. E com esse dia maravilhoso que o Senhor nos abriu, com tantas coisas acontecendo, hoje estamos aqui. É motivo de agradecer, não é? A você que nos assiste, minha irmã, que Deus venha falar ao seu coração grandemente, porque mais uma vez o Senhor nos reuniu, mais uma vez estamos aqui, juntas, para adorar ao nosso Deus. Amém? Vamos louvar o hino, então, 9. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Deus. Louvado seja o teu santo nome. Vamos louvar mais um hino para em seguida fazermos a nossa oração, no qual estaremos apresentando todos os pedidos. Amém? 157, irmãs. Glória a Deus. Você é herança de Deus. Glória a Deus. Nós somos herança de Deus, né?
Glória a Deus, louvado seja o teu nome para todo sempre. Louvado seja Deus, porque aqui está conosco nesta manhã. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Porque o Senhor, Ele nos abraça nesta manhã. Glória a Deus pela tua vida que aqui se encontra, para que o Senhor venha glorificar, que você venha sair daqui nessa manhã, sentindo ainda mais a presença de Deus, porque não podemos perder nenhuma oportunidade de estar perto do nosso Pai. Esse momento, ele está aberto mais do que nunca, porque sempre ele está aberto, mas ele está aberto mais do que nunca para ouvir a nossa oração, a nossa petição. Esse momento o Senhor diz assim: filha, pode falar comigo, eu vou te ouvir com todos os detalhes. Estaremos apresentando todos os pedidos nesta manhã, a de vocês também que está na live. Não se preocupe, não se preocupe que não estamos anotando, mas o Senhor conhece as suas necessidades. Estaremos juntos também nessa comunhão. E chegou até nós nessa manhã pedidos por causa, por família. Nós temos testemunhado, acidentados, enfermidade e tribulação. Estaremos juntos, numa só comunhão, numa corrente forte, pedindo a Deus uns pelos outros. E eu tenho certeza que o Senhor estará totalmente voltado para nós neste momento, neste instante. Peço que a nossa irmã Mônica venha nos trazer essa oração. Juntos, todos que puderem, estar ajoelhados para entrarmos na presença de Deus neste momento. Aleluias. Glória a Deus. Bendito seja. Grande é o teu nome, Senhor. Glórias a ti, ó Pai. Santo, santo, santo. Não se preocupem, estamos apenas só verificando a questão aqui do microfone, para a gente poder estar fazendo a oração, amém? Agora sim, tudo certo? Então, todas juntas, aquelas que puderem, vamos se ajoelhar e entraremos na face do nosso Pai, amém? Aleluia, Jesus, bendito seja, Pai, o teu santo nome nesta noite, nesta manhã, aleluia, Jesus. Grande, grande és, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua presença, Altíssimo Pai. Santo, 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 santo. Aleluia, Jesus. Aleluias. Grandioso és, ó Pai, a sua santidade neste lugar. Bendito és, ó Pai, nas alturas. Aleluia, Senhor, nosso Pai. Deus e nosso bondoso Pai que está no meio dos céus. Aleluia. Mais uma vez, Senhor, na manhã deste dia, Senhor, Santo, nossos joelhos santo, se prostram, santo, Senhor, na santo, tua santo. presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, porque os nossos olhos, a cada detalhe, Senhor, nós já vemos que tem o teu operar, tem as tuas mãos, Senhor. Toda nós, Senhor, já sabemos que tudo é criação tua, Senhor. Desde o nosso levantar, Senhor, tudo que os nossos olhos já apreciam, Senhor, nós já sabemos que é o teu cuidado, Senhor. Aleluia, Jesus. Graças nós te damos, Senhor, nesta manhã, Senhor, pelo pão de cada dia que tu tem preparado para colocar à nossa mesa, Senhor. Graças te damos, Senhor, por esta semana, Senhor, que nós enfrentamos nossas lutas, nossas batalhas, Senhor, e tu tens se permanecido ao nosso lado, Senhor. Em tudo nós temos visto as tuas mãos, Senhor. Senhor, nesta manhã nós estamos na tua presença, Senhor, para te pedir, Senhor, que vá ao encontro, Senhor, de cada pedido, Senhor, cada pedido de oração que tem chegado, Senhor, às mãos da tua filha, Senhor, e feito pela live, Senhor. Muitos são os pedidos, Senhor, muitos pedem, Senhor,
por enfermidade, tribulação, por causa, por família. Senhor, nós também queremos te pedir, Senhor, vai ao encontro, Senhor, de cada pedido, Senhor. Aqueles que pedem, Senhor, por uma porta de emprego, Senhor, abre a porta, Senhor, que nós possamos, Senhor, enxergar além das nossas vistas, Senhor, que nós possamos, Senhor, ir de encontro e abraçar a nossa porta, Senhor, abraçar a nossa mente, Senhor, a nossa bênção, Senhor. Nós também vamos te pedir, Senhor, nesta manhã, Senhor, vai, Senhor, nos hospitais, Senhor, passa de leito em leito, Senhor, com o teu amor, com a tua presença, Senhor, e leva, Senhor, a cura, Senhor, a cura para a carne, Senhor, daquele que está enfermo, Senhor, e a cura também, Senhor, na mente, Senhor, daquele que está, Senhor, com alguma tribulação, Senhor, alguma causa, alguma dúvida, alguma perturbação. Senhor, vai ao encontro, Senhor, com o teu calor, com o teu amor, Senhor, entra na mente, no espírito, Senhor, e na alma, Senhor, levanta cada um de nós, Senhor. Senhor, nós também queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã, porque nós aqui entoamos hinos de louvores a ti, Senhor. Hinos que fala com a nossa alma, Senhor. Hinos que fala, Senhor, o quanto tu és bom e maravilhoso para nós e que a nossa riqueza, Senhor, está em morar no céu junto contigo. Senhor, graças te damos, Senhor, pelo fôlego de vida. Senhor, graças te damos, porque esse ar que nós estamos respirando, Senhor, é preparado pelas tuas mãos, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque se nós estamos de pé, Senhor, é porque a tua misericórdia nos pega pelo braço e nos levanta, Senhor. Senhor, se nós estamos, Senhor, aqui ou ali, ou no trabalho, ou a caminho do trabalho, é a tua misericórdia, Senhor, e o seu amor. Não é nada nosso, Senhor, tudo é teu. E tudo é ti que faz por nós. Senhor, nesta manhã, nós vamos entregar, Senhor, os idosos, as crianças nos orfanatos, Senhor, os enfermos, os que têm causa, Senhor, causa seja qual ela for. Tem causas que são sonhos, tem causas que são financeira. Senhor, cada um é uma causa. Senhor, entra com teu poder. Entra com a tua misericórdia, Senhor. Dá a nós entendimento e sabedoria para entender o tempo da bênção chegar na nossa mão. Senhor, que nós sejamos perseverantes e que nós não desistimos, Senhor. Que nós venhamos a confiar cada dia mais e mais nesse seu amor e nessa tua misericórdia conosco. Senhor, nesta manhã, nós vamos te pedir, Senhor, envia do céu um passo da tua palavra, para que nós possamos, Senhor, aqui na terra, caminhar passo a passo sobre a sua palavra, que é luz para o nosso caminhar, é luz para nós sentirmos paz e alegria, é luz, Senhor, para nós confiarmos quando a prova vier, quando a luta vier, é para nós acreditar e confiar e ter mais fé, Senhor, que nós não deixemos, Senhor, a fé em confiar, em acreditar, porque só tu é Deus, só tu é dono de todas as coisas, e nós sem ti nunca seremos nada, Senhor, nunca seremos nada. Senhor, envia a tua palavra, nós vamos receber ela, abraçando ela, Senhor, o que tu tiver para nós, Senhor, nós vamos abraçar, porque tu sabes o que é bom para cada um de nós. Senhor, nós vamos te agradecer por tudo e vamos te pedir. Permanece conosco, Senhor, no findar deste dia, Senhor, no início do dia de amanhã, na semana que irá se iniciar. Senhor, permanece conosco todos os dias das nossas vidas. Senhor, graça nós te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que tu és, hoje e eternamente. Amém, Jesus. Amém, glória a Jesus. Glórias a ti. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai eterno, aleluia, Deus e Criador maravilhoso, de todas as coisas. Aleluia, Jesus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glórias a ti, Senhor. Bendito seja, Pai. Aleluia. Irmã, se você acha que hoje é mais um culto, você está enganada. Se você acha que hoje é só mais um dia, você também está enganada.
Se você acha que hoje é mais um dia comum, como qualquer outro, você também está enganada. Você vem diante de Deus, você está diante de Deus, mas você precisa estar completamente diante de Deus. Não adianta um ou outro fazer e você não fazer a sua parte. Não é assim? Não adianta, eu tenho filhos, às vezes um filho pede uma coisa, eu falo, não, você está pedindo por ele que tem que pedir por ele mesmo. Ele tem que vir, não é você interceder por ele. O Senhor está aqui vivo plenamente, eu falo isso com total convicção. Mas às vezes uma tristeza aqui no ar. Às vezes umas coisas assim, parada, estagnada. Oh, minha irmã, não é assim não. Não estamos aqui à toa, irmãs. Ninguém vem à casa de Deus à toa. Você não para onde você está agora parado à toa. Grandes coisas o Senhor tem para nós nessa manhã. Continua firme aí. Liga seus pensamentos em Deus. Totalmente em Deus. E o Senhor irá surpreender a sua vida. Aleluia, Jesus. Eu creio no meu Deus. Eu creio muito nesta palavra. Vamos continuar, então. Nós temos recados. Pega o papelzinho e caneta. Quem quiser anotar os cultos, né? Nesta manhã, nós temos a mesa do amor, como todos nós temos esse conhecimento. Né? A mesa do amor vem suprindo várias necessidades para a honra e glória do Senhor Jesus. Nossos irmãos estão sendo dirigidos e guiados por Deus para levar o alimento físico a essas pessoas e também, ao mesmo tempo, consegue levar o amor de Cristo a eles. Alimenta a carne, mas também alimenta a alma. Roupa, se você também não tiver mais usando, que tiver em bom estado, traga para nós também, para que a gente possa separar. O tempo, como vocês podem já perceber, também já está mudando, né? É um tempo que já começa, às vezes, aquele solzinho com esse ventinho frio, que a gente quer ficar no sol, mas o vento começa a vir com uma frieza no rosto. Então, tem muita gente precisando também de suprimentos de vestimenta, amém? Nós temos um atendimento aqui também telefônico, para quem quiser tirar alguma informação, algum esclarecimento. Nós temos o telefone que é o 011 4326 9615, né, que fica das 8 até as 17. Você pode estar ligando se você precisar. Todas as reformas, como a gente já sabe, está indo aí para a honra e glória do Senhor, com todas as ajudas possíveis que o Senhor vem preparando. Os nossos irmãos não param, acho que é o bairro do Limão. O bairro do Limão eu sei um pouquinho mais, porque eu sei que às vezes meu esposo me fala, né? Está um pouco à frente dessa obra também. Então eu sei que está ali os irmãos a todo vapor, entre outras também aí espalhadas, que também não pararam. E logo, logo teremos mais portas abertas aí pertinho de você, né? Para que você possa adorar a Deus. Não vai ter desculpa. Porque a gente fala, se tivesse uma igreja aqui perto, irmã, se tivesse uma igreja aqui perto... Talvez na onde você mora agora realmente não tenha, mas algumas aí já vão ser abertas. E não vai ter desculpa para você não estar presente, amém? Nossos cultos, então São Lourenço é hoje, né? Estaremos lá para a honra e glória de Deus, em primeiro lugar, para exaltar o seu nome. E se Deus permitir, estaremos ali junto com o irmão Ricardo, né? Junto com o irmão Ricardo para adorar o nosso Deus, para essa abertura dessa igreja também ali, naquele local, em São Lourenço. A saída, acho que vai ser aqui às 16 horas, né, a saída às 16 horas, quem tiver carro, né, para poder estar indo lá, fiquem à vontade, tá bom? Mas é hoje, dia 1º de maio, é o dia do trabalho, né? Feriado, você não tem nada para fazer, você
não está trabalhando, talvez. Então, se fala, o que eu vou fazer nesse feriado de sábado? Porque a gente nunca quer feriado de sábado, a gente quer feriado na semana, né? Às vezes para fazer alguma coisa. Mas hoje no sábado está aí uma boa dica para você. Nós temos essa igreja que irá ser aberta hoje às 18 horas. Eu só não tenho, acho que o endereço daqui, mas tem o telefone, não tem? No nosso visor tem um telefone, as irmãs estão me falando aqui, pode estar ligando também nesse telefone, que aí se você quiser o endereço, a gente pode estar passando para vocês, tá bom? As irmãs presentes aqui também, se precisar, é só deixar o contato, a gente passa para vocês. E estão todas convidadas, hein? Junto com vocês aí, irmãs, não sei se vão estar nos ouvindo, fiquem preparadas, que vamos estar juntos aí louvando ao nosso Deus. Os nossos cultos são todos os dias online às 20 horas, os presenciais são às terça-feiras, às 14, quarta-feiras, por enquanto está às 18h30, né? A gente teve que alterar um pouquinho o nosso horário, que era às 20, mas está às 18h30. Sábado é o culto das irmãs, esse culto maravilhoso que a gente fica ansioso para iniciar o culto nosso às 10 da manhã. Domingo temos às 10 da manhã presencial e online também. E no domingo também às 18h30 nós também temos culto. Hoje eu acho que tem um ensaio às 16 horas. Amanhã, né? Obrigada, móvel. É amanhã, tá vendo? Estou achando que hoje é domingo, irmãs, perdoa. Isso mesmo, é amanhã às 16 horas nós temos um ensaio, né? Venha estar presente, venha tocar esses instrumentos que tanto tempo precisou ficar parado, porque a gente não podia estar dentro da casa de Deus e agora a gente pode louvar com o som do instrumento, que é uma coisa tão linda ouvir os irmãos tocarem. O som ao vivo, o culto é outra, chega a ser assim mais radiante em nossa alma, o som dos instrumentos, amém? Fora também os nossos sons vocais. É o momento da gente abrir a boca e louvar a Deus também, né? Dar glória a Deus e estar aqui feliz na presença dele. Tem a tarde da bênção online, às 14 horas, também todos os dias. Tem mais alguma coisa? Eu acho que eu esqueci. Fora isso? Acho que é só. É verdade, nós temos a reunião de oração à segunda-feira, todos estão convidados, a gente está fazendo às 19. Né? A gente procurou fazer agora às 19 por conta do culto às 20. Então, dá para... Uma irmã que ainda até nos alertou, né? Falou, olha, eu queria, mas como vocês estão fazendo junto, eu queria também assistir o culto. Eu falei, nossa, irmã, eu falei, é verdade. Aí, por conta disso, a gente começa a oração às 19, já fica ali naquela comunhão maravilhosa, engrena no culto às 20 horas online e Deus ainda fala mais grandemente em nosso coração. Aula de música já voltou também, né? Às 8h30? Então, bem lembrado. Nós temos a aula de música, que já começa novamente as aulas, né, a partir de amanhã, às 8h30 da manhã. Né, você que está fazendo as aulas, venha, né, retomar aí todo esse processo. Eu sou uma delas. Eu falei com a professora que está difícil, ela, não, você vem assim mesmo. Tá bom. Então, a gente vai retomar essa parte. Não importa o tempo que você vai demorar, não importa a dificuldade agora que você tem. O que a gente não pode deixar é de persistir, de pouquinho em pouquinho. Né? Tem muitas pessoas que querem, mas não tem condições de pagar aula particular, porque eu creio que é caro, né? Aulas particulares. Às vezes você também não consegue ter essa comunhão gostosa com esses irmãos que nos ensinam com tanto carinho, com tanta atenção, saiam da casa dele mais cedo, eles não moram perto, vêm até aqui com tanta paciência. Não tem idade, são irmãs mais novas, jovens, assim, a gente vê que eles tratam todo mundo por igual, com muito carinho. E se haver desejo no seu coração, pode vir que será muito bem-vindo a sua presença. Né? Mais alguma coisa? Só isso? Só tudo isso? Os testemunhos, né, por enquanto estão supridos, a gente ainda não está tendo abertura para os testemunhos, mas eu sei que às vezes também tem algumas obras que já aconteceram em sua vida, tem alguma coisa que às vezes o Senhor incomoda para que a gente comente, que a gente fale, que a gente, né, quer
colocar essa alegria para frente, para animar, para dar mais fé às outras pessoas, eu acredito que pode, às vezes, procurar algum irmão no culto e avisar, que eu acho que o irmão vai conseguir coordenar certinho essa parte, se não puder você, ou talvez o irmão pode falar por você também, né? Sempre tem um jeito para falar das coisas de Deus. Sempre vai dar para dar um jeitinho. Nós não podemos fazer as aglomerações usando, às vezes, toda hora os mesmos microfones, tanto que a gente faz os cultos, a gente higieniza tudo novamente, os itens utilizados, continuamos com a nossa isolamento entre os bancos, né, todo esse cuidado direitinho, inclusive esses cultos que a gente falou, os presenciais todos têm esse cuidado, não vamos deixar de ter esse cuidado. As vacinas já estão aí, muitas pessoas também já tomaram a segunda dose, alguns já estão tomando a primeira. Então, ainda é o momento da gente ter essa atenção, de ter esse cuidado, fazer a nossa parte. Tá bom? E se sentir no coração, fale com um dos obreiros na porta, explica a situação, a gente conversa com o irmão que estiver liderando o culto no dia, e eu tenho certeza que o seu testemunho irá glorificar, irá ajudar a vida de outras pessoas. Porque a gente também, às vezes, necessita de saber que Deus já agiu sobre a sua vida, porque nós oramos juntas, mas na hora também de adorar a Deus juntas, a gente também adora. Então a gente pede, mas a gente também agradece todo mundo junto. Amém? Vamos cantar mais um hino? É isso para a palavra? Seria isso já? Mas já, como esse culto está passando rápido. Meu Deus! Ó, já nem sei. Aqui, ó. Já até perdi meu inário. Tá indo muito rápido, irmão. Para aí. Para um pouquinho, irmão. O meu olho tá aqui. Eu acho que ele tá acelerando aqui. Não é possível. Tá indo muito rápido. Ou é a impressão minha? Não sei. Mas já vai pro hino da palavra, Senhor da glória. O Senhor já quer falar, filha, vai logo que eu tenho coisa para dizer. Opa, Deus, glória a Deus. Estamos aqui para ouvir o Senhor grandemente. Seja o Senhor palavras de aconselhamento, como palavras de bênção, como palavras também duras, porque nosso Pai também corrige aquele que ama. Então, não sei, isso está com Deus, mas tá bom, Deus, já entendi. Vamos cantar o hino da palavra, o 314? Pode ser, irmãs? Ai, como a gente vai querer os instrumentos, meu Deus, você pode pedir tantos hinos. A gente sente no coração e pede aqueles irmãos na honra e glória do Senhor Jesus só tocando. Eita, maravilha de Deus. É o 314. Aleluia, Deus. Olha aí.
Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai querido. Glórias a ti, Senhor. Está pronta, minha irmã? Está pronta, minha filha, diz Deus. Passou tudo aquilo de manhã quando você entrou nesse culto? Você já está diferente? Você já sentiu a presença de Deus no seu coração? Porque eu já, desde a hora que eu entrei. Estava um pouquinho xoxo, sabe, irmã Mônica e irmã Mara? Estava um pouquinho estranho aqui, que vocês estão aí embaixo, eu estou aqui. Mas estava uma coisa estranha, sabe? Um negócio meio bagunçadinho, um negócio meio torto, sabe, irmãs? Eu falei, mas peraí, Senhor, o Senhor não é meio, o Senhor é ou não é? O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo aí do lado? Está um pouco bagunçado? Não, não está não. O Senhor, Ele direciona. O Senhor, Ele coloca as coisas no lugar. A tempestade, ela vem para bagunçar? Não. A tempestade, às vezes, ela vem para pôr no lugar. Né? E o nosso culto não dá para ser assim molinho, não. A irmã Kátia não consegue. Eu falo para as irmãs. A irmã Kátia quer fazer uma coisa assim, sabe? Tipo igual a irmã Mônica, né? A irmã Mônica tão assim centrada, eu acho linda. A irmã Mara mais assim firme. A irmã Kátia não consegue, irmãs. Vocês me perdoam. A irmã Kátia é isso. A irmã Kátia é essa transparência. A irmã Kátia, ela é da forma que Deus fez ela. E ela é assim, ela gosta de falar para você que o Senhor é bom. Não é? Olha lá, o Senhor é bom, eu amo essa frase. O negócio está tudo complicado, aí vem assim, ó, no ouvido. O Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom, não é isso? Então, mais uma vez, estamos aqui. Respira fundo. Acalma nosso coração. Que agora o Senhor vai falar conosco. É a voz do nosso Pai, em nossa alma, em sua alma, o meu coração no seu coração. Amém? A você que pode ficar de pé aqui na casa do Senhor, a gente pede que você se coloque de pé para a nossa leitura da palavra. A você que está no momento online, eu não sei como se encontra, no carro, na cozinha, limpando casa, está no quintal, não sei onde você está nesse momento, se está trabalhando, não importa. Porque mesmo se não der para você acompanhar a leitura física, Deus te deu os 2 ouvidos. Você vai ouvir a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus nessa manhã, eu acho que foi assim, reta. Glória a Deus. E está em Salmos 40. Salmos 40. O salmo que fala de cântico, né? O salmo que fala que Davi cantava a Deus, eram cânticos de louvor, cânticos de adoração, cânticos de súplica, cântico. Deus, ele adorava o Senhor nos louvores ali, grandemente, e ali o Senhor deu a estratégia no qual tem esse livro maravilhoso chamado Salmos, que é um livro de muitas letras bonitas. Olha o que Deus diz para mim e para você nessa manhã. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Até aqui. Amém? É isso. Ah, irmã, foi só isso. É desta maneira que o Senhor fez. É isso, irmão. O irmão está assim, falei, irmão, é o que Deus mandou. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele ouviu o seu clamor, minha irmã. E é assim, eu senti no meu coração, mas pai, é assim? É assim, filha. Curto, objetivo e reto. Tá bom, pai. Tudo bem, entendi. Mas às vezes em nossa vida não é assim que funciona. Quando a gente faz algumas coisas no nosso dia a dia, esperar não é tão simples.
algumas coisas, umas ações simples. Você combina com alguém num lugar e você chega primeiro, a pessoa não chega. Puxa, meu Deus. Vou falar até do meu esposo, deve estar ouvindo, eu não sei. Você combina, né, com ele tal horário que eu vou sair de serviço, ó, tal horário. Se é 5 minutos para antes, 5 para as 4 ele já saiu. Eu saio 4, mas 5 para as 4 ele já está lá me esperando. E ai de sair atrasado, para você ver o que dá. Né? Já dá aquela confusão. Difícil esperar. É difícil quando as coisas não estão de acordo com o que você planeja. Difícil você ter a paciência para entender o que está acontecendo, ou o que não está acontecendo, ou o que está dando de errado. Você marca ali, né? Você trabalha e está ansioso por uma promoção, né? Você está ansiosa aí por alguma coisa, mas o chefe vai lá e promove outra. Você se transforma, né? Você vira outra pessoa. Você fala com seu filho, filha, não pode, filha, não dá, não tem condições, não faz isso, espera mais um pouco. E o filho continua fazendo a mesma coisa e você continua batendo na mesma tecla. E às vezes isso também te deixa sem paciência. O que mais que pode tirar você desta paciência no qual o Senhor nos falou nessa manhã? Se eu for citar aqui, eu acho que as irmãs sabem disso, porque a gente é mulher, a gente entende bem isso, porque a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente tem muitas tarefas ao mesmo tempo. E também a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo fazer para já. Não só a mulher, os homens também, a humanidade, o ser humano é isso. O ser humano quer tudo para já, para ontem, para agora. E o tempo de Deus, a gente sabe, não é o nosso tempo. O que você deseja, às vezes, também não acontece. O que você planejou também não vai por onde. Né? Não acontece o que você desejou. Como é difícil ter paciência. Ou como é difícil esperar. A gestação demora 9 meses. E tem gente que nasce de 7, né? Até isso, né? Tem gente que é tão aceleradinho para nascer que já quer nascer de 7, de 5, de 4. E tem gente que é mais perigoso. Eu já vi pessoas que já nasceram um pouquinho mais até, né? Das 39 semanas, né? Crianças que até demoram um pouquinho mais. Tudo em nossa vida há um reloginho, né? Há um cronômetro. Tudo que você vai fazer. Você vai precisar trabalhar, você tem que sair um pouquinho mais, se arrumar um pouquinho antes para dar tempo para poder chegar, para poder fazer. Você vai fazer uma programação no seu serviço, às vezes você também programa e também não dá tempo, não acontece, não faz da forma que você fez. E aí isso te dá uma sensação ruim, isso te dá uma sensação tira você do equilíbrio por uma coisa às vezes tão pequena. Por um momento que às vezes você vai fazer alguma coisa, por exemplo, um ônibus que você perdeu. Aí você fica com raiva porque você perdeu o ônibus, já ficou sem paciência, já está estressado, já acabou o dia. E lá na frente, às vezes acontece alguma coisa e você fala, nossa, ainda bem que eu não peguei esse ônibus, porque ele quebrou ali no próximo ponto, então eu peguei o outro, acabou dando certo. O que está te incomodando, minha irmã? Hoje. Por que o culto ficou tão meio parecendo bagunçado? Que tantas coisas estão em sua mente que está te deixando impaciente? Por que não estamos sabendo esperar, como diz a palavra? O Senhor fala para mim, para você, no nosso coração, fala, filha, minha filha querida que eu amo, tenha paciência, calma, paciência. E isso veio para mim nessa semana o tempo todo, porque às vezes o coração fica agitado. É normal nós isso. É normal ser humano, é normal mulher, é normal para mim. Eu falo, nossa Deus, mas eu falar isso, mas é um sentimento que eu realmente vivi essa semana, umas coisas bastante complicadas, e você quer resolver e não dá, não é o momento, não é a hora, e você tem que esperar, e quando é no final do dia você já resolveu. A falta de paciência nos leva a errar muito. As coisas são feitas certas. Tem coisas que temos que fazer rápido,
não podemos demorar, temos que ter atitude. E tem coisas que a gente tem que esperar, pensar, planejar para que dê tudo certo. Você às vezes para pensar e como não acontece, ou como está demorando para acontecer o que você quer, a gente para e pensa assim, Senhor, não vai acontecer mais, né? O Senhor já não tem mais promessa. Senhor, o que o Senhor prometeu para mim não vai acontecer, não. Ah, Senhor, o que eu sonho tanto, vou ter que mudar os planos assim, porque já passou muito tempo, mas muito tempo. Não foi ontem que eu estou falando, mas muito. Então eu estou achando que o Senhor quer que eu mude de estratégia, que eu pense outra coisa, que eu faça outra coisa, porque não é mais para mim. Por acaso o Senhor fala as coisas e não cumpre? Antes disso, eu deixei anotado alguns versos para a gente. Porque não é eu que falo, é a palavra de Deus que fala. E glória a Deus por isso. A palavra de Deus, em Gênesis, você não precisa abrir, é rapidinho. Em Gênesis 15 fala assim, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o meu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Sabe quando Deus falou isso aqui? Deus falou isso aqui para Abraão. Abraão queria porque queria herdeiro. Abraão queria dar um jeitinho para ajudar Deus. Deus não quer sua ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não quer que você faça nada. Ele quer que você tenha paciência. Jesus respondeu aqui, Deus respondeu para Abraão assim, ei, Abraão, não é do jeitinho que você está fazendo, tentando ter, filhos assim, não é desta forma, é o filho que sair das tuas entranhas, que será o herdeiro de todas as coisas. Você está me entendendo, Abraão? Ainda no 5, Deus fala para ele assim, então, levou fora e disse, Deus falou, Abraão, vai lá para fora, vai lá. Aí Abraão foi. E aí Deus fala, olha agora para os céus e conta as estrelas e as podes contar? E disse-lhes, será assim a tua semente. Deus não brinca em serviço não, minha irmã. Deus, quando ele tem que fazer, ele faz e não quer saber, ele vai à fronte e pronto. Aí você está me entendendo, Abraão, que é desta forma? Você está me entendendo que você tem que ficar aí quietinho, porque da forma que você não conseguiu fazer, que eu falei para você, conta aí. Se você conseguir contar todas as estrelas, você vai conseguir entender o que eu estou fazendo por você. Tanto que a palavra de Gênesis, conforme você vai lendo um pouquinho mais, fala que Sara, que mudou, o nome de Sara, Sara era Saraide, Sarai, mudou para Sara, que Deus fez a promessa se cumprir na vida dela, ambos velhos de idade, tiveram um filho. Agora, você acha que Abraão não estava ansioso? Você acha que Abraão foi fácil para ele? Você acha que foi simples assim? Não foi. Não é. Falar assim, tenha paciência, sei o que. Irmã, eu estou entendendo, você está falando que está paciência, mas não é fácil não, você não está na minha pele. Eu falei, eu não estou mesmo, eu estou na minha, e na minha já não é fácil. Mas a palavra vem ao meu coração dizendo, ei, Kátia, não está sobre as suas mãos, está sobre a minha, filha. O que você quer eu sei, mas na hora certa eu vou te dar. Eu fiz na vida de Abraão, está aí na minha palavra, lê lá. Volta lá e lê para as minhas filhas, para elas entenderem que não é você, Kátia, que está falando, e sim sou eu sobre a sua vida, que aqui essa palavra que jorra água viva sobre as nossas vidas, aconteceu e vai acontecer sempre que Deus determinar. Palavra viva, a própria palavra já está falando, é sempre, é toda hora. A esperança, a determinação naquilo que Deus faz. E foi cumprido. A promessa na sua vida vai ser cumprida. Você querendo ou não querendo, você desistindo ou não desistindo, você desanimando ou não desanimando. O que é natural.
Por que o Senhor está mandando isso para nós? Porque é o sentimento que às vezes assola o nosso coração. Nada acontece. É conta para pagar. É as pessoas que estão doentes. É o carro que quebra. É a comida que não tem no armário. É a oração que você faz pelo teu filho e nada acontece. É a oração que você faz pelo seu esposo e nada acontece. É o seu coração que continua triste e abatido, que você não sabe de onde vem essa tristeza, no qual às vezes você não tem nem motivo para estar assim e você está. A palavra vem para o nosso coração nessa manhã. Deus está mostrando grandes coisas para a gente nessa manhã. O cansaço, a aflição, a gente fica fadigada. A gente chega a falar assim, Senhor, está tão difícil que para mim aconteceu, não aconteceu? Ó, né? Aquele famoso tanto faz, tanto fez. Ou deixa para lá, deixa levar um dia após o outro. Será que você está ouvindo mais a voz do homem do que a voz de Deus? Será que você está ouvindo mais a sua colega do que a voz de Deus? Será que você está ouvindo mais coisas negativas porque você anda com pessoas negativas? Porque isso também é. Se você anda muito com pessoas que é para baixo, que sempre está reclamando, você acaba sendo influenciada. Porque se você não estiver preparada para dizer para ela, falar, não, tá bom, tá difícil, mas é assim que funciona. Por quê? Porque eu tenho um Deus que faz. Não fez na minha vida tudo que eu quero, mas Ele sempre está mostrando que está comigo. O que você está mais dando ouvido? Em que você está dando mais valor? Esta manhã o Senhor fala, filha, acordai para mim. Olha para mim. Eu estou ouvindo o tempo todo o que você quer. Não dê ouvido àquilo que realmente eu não coloquei no seu coração. Ainda tem mais um aqui que o Senhor manda. Deixa eu achar aqui. Bendito seja o teu santo nome. Em Isaías, no 40, no verso 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Tem que ler a palavra, tem que sair da nossa boca isso, para que você entenda o que o Senhor está falando na sua vida agora. Não é para depois, não é para amanhã, não é para daqui uma semana. É hoje, é agora, exatamente 11:09 ali, 11:08. É nesse momento que o Senhor está falando na sua vida, minha irmã. Na sua que está aqui hoje, minha irmã. Você não entrou aqui à toa. Você não saiu da sua casa, pegou seu carro, tomou banho, se arrumou para estar dentro da casa de Deus à toa. Você veio aqui por algum propósito, você está aqui de alguma forma e o Senhor vem dizendo para você, a paciência é tudo, eu vou renovar, porque o que esperam em mim jamais ficarão perdidos, o que esperam comigo dentro da minha palavra serão recompensados da mesma forma que Abraão foi recompensado. Você precisa confiar em Deus. Precisa declarar na sua vida o que você quer, porque Deus não mudou nada. Deus não tirou nada. Deus não mudou nem um pouquinho daquilo que Ele tem para te entregar, para te dar na promessa da sua vida. Desde o momento que você nasceu, que escolheu a cor do olho, do cabelo, do corpo, de tudo, até o momento que o Senhor falar, tá bom, aqui é a sua missão, você vem comigo agora. Que é o momento que iremos estar na honra, na glória do nosso Pai. Minha irmã do céu, santo é o teu nome, Jesus amado. Sabe aquele momento que você às vezes quer pegar assim a cabecinha do seu filho e abrir e colocar para ele aquilo que você quer dentro da cabecinha para que ele faça aquilo e não corra para onde não quer, porque você já está cansada de falar?
Parece que Deus quer que a gente faça isso. Ô minha irmã, ô minha filha, deixa eu colocar na sua mente aquilo que o que está sendo passado hoje pela manhã para o seu coração. Tem aquela história, de duas mulheres que iam recepcionar uma grande pessoa. Estava ali uma delas ali toda atarefada, preparando, os afazeres para que aquela pessoa chegasse, fosse bem atendida, a anfitriã, da casa. Aí tinha aquela outra que era para ajudar e não ajudava, ficava ali meio devagar. E quando chegou realmente o convidado especial, em vez de ela terminar de fazer as coisas, ela parou para ficar ouvindo, para ficar atento, o que a pessoa estava falando ali. Você sabe de que eu estou falando, né? Você sabe o que eu estou falando de Marta e Maria? É isso nessa manhã. Não tem como eu não falar. A gente está muito assim, preocupada, a gente está muito acelerada. Não está na hora de parar um pouquinho, não? Não está na hora de você ouvir mais, ver mais e prestar atenção no que o Senhor está fazendo na sua vida? Não está na hora, será, de você parar de ficar se preocupando com as coisas que estão aí fora? Aí fora, quem vai cuidar é Deus, não é eu e nem é você. As coisas que estão acontecendo, sejam elas mais dificultosas, o Senhor conhece todas elas. Nessa palavra, Jesus falou assim para Marta: Marta, por que você está tão preocupada? Maria escolheu a boa parte dela, não será tirada. Essa palavra é linda. E acontece com a gente, às vezes, sempre. Porque toda hora a gente tem um a fazer, toda hora tem uma preocupação, toda hora tem uma impaciência, toda hora a gente quer fazer as coisas e não acontece, não vai para frente, tira a gente do nosso equilíbrio mesmo, seja emocional ou físico, cansado. Ô Pai querido, que caia refrigério sobre essa alma hoje, nessa manhã. Senhor, derrama sobre a vida das nossas irmãs, sobre a minha vida, um sentimento de paz, Senhor, um sentimento de alegria, um sentimento de determinação, uma fluência espiritual, Senhor, nesta manhã. Da mesma forma que o Senhor transborda em meu coração a palavra de dizer: o Senhor é bom o tempo todo, que ela possa viver que o Senhor é bom o tempo todo. Oh, bendito seja o teu santo nome, Pai. Eu louvo e agradeço a Ti. Você vai entender melhor ainda. Tem mais um pouquinho ainda desse pedacinho dessa palavra aqui, ó. Ó como é gostoso ler. Como é gostoso. Olha como que Deus direciona a gente dentro do que tem. Esse aqui é a melhor receita que nós temos para a nossa vida. Só que não é só para você ouvir, não. É para você comer dela. É para você se alimentar dela e passar para outras pessoas que também precisam. Vamos parar de só ficar reclamando daquilo que você ainda não tem, daquilo que ainda não chegou na sua mão. O que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para você, vai se cumprir. Uma vez dada a palavra por Deus, uma vez dada, descrita por Deus, está feita e pronto. Sabe por quê? Números 23, 19. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria? Ou faria e não a confirmaria? Você queria confirmação, minha irmã? Tá aí. Tá aí a confirmação para a sua vida. Se já está determinado, está aí pronto. Mas, irmã Kátia, não estou vendo. Irmã Kátia, não é assim, não funciona. Nada acontece. É porque Deus está caprichando. Abraão esperou muito tempo. Ana esperou muito tempo para ter seu filho também. A impaciência nossa nos atrapalha de Deus continuar a fazer o que Ele está sempre fazendo pelas nossas vidas. É como se você começasse a agir da sua forma e Deus pega e para, estaciona e fala: tá bom, já que você quer por esse caminho, eu vou deixar. Ele para um pouco.
Está parando porque você está agindo com as suas mãos, porque você quer fazer do seu jeito. Enquanto você quer fazer do seu jeito, Deus não vai fazer. Porque com Abraão ele foi claro, pode deixar que eu vou fazer, Abraão, não é do jeito que você quer, não. E o filho que eu vou te dar vai sair dentro das suas raízes, não é de raízes de outras pessoas. O Senhor, Ele dá para a gente uma palavra de refrigério para a nossa alma. Ele vai te renovar realmente pela sua palavra que nós lemos. Ele firmou para você nesta manhã que Ele é um homem de uma palavra só. Sabe o que eu falei no comecinho? Você combina com uma irmã, fala, você me espera em tal ponto, a pessoa não chega, não dá satisfação, ou chega atrasada e você já foi. A gente combina com muitas pessoas, com as pessoas homem para homem, e geralmente algumas pessoas realmente não cumprem o que fala, não cumprem o que não tem palavra suficiente de dizer sim, sim, não, não, fala agora, depois muda de opinião, porque acontece algumas coisas no seu dia a dia que te faz mudar, e você nem percebe que você já havia combinado, que você já tinha e não mantém a sua palavra. Antigamente eu lembro que o meu pai às vezes falava de compra de verbal, né? Eu acho que na época também, acho que do meu sogro também tem muito disso. Você ia na vendinha e falava, tal dia eu venho aqui acertar, e tal dia você ia lá e acertava. Cadê essas pessoas hoje em dia? São poucas, existe. Não vou falar que não existe, não. Existem pessoas que falam que tem palavra e pulso firme de dizer é isso mesmo. Mas, infelizmente, são poucas de ver. São muito poucas. O Senhor não é assim. O Senhor nunca foi assim. Está na hora de você confiar nesse Deus que eu estou falando. Nesse Deus que a gente está vivendo. Nesse Deus que você acredita. Que está aqui conosco hoje, nessa manhã. Está na hora de você sair da muretinha e confiar e acreditar. Esperei com paciência no Senhor, não no homem, não em qualquer outra pessoa. Não espere que nenhuma pessoa faça por você o que Deus vai fazer na sua vida. As suas forças serão renovadas, porque Ele conhece. Ele te conhece, minha irmã. Ele te conhece, minha irmã que está aqui. Ele sabe. Ele sabe o desejo do seu coração. Ele sabe do que você planejou, que você quer para a sua vida. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe desse vazio no seu coração. Ele sabe dessa dor que está doendo. Ele sabe da doença dos seus amigos, da sua família. Ele sabe que essa dor que está doendo é porque você perdeu o seu ente querido. Ele sabe que isso está te incomodando tanto, mas tanto, que você não está conseguindo mais estar na presença dEle, que você não está mais conseguindo ouvir o que Ele tem para te entregar, para te falar, e muito menos ainda você está tão desesperançosa, você está tão entristecida, que você está deixando de acreditar em Deus. Mas hoje não. Hoje é diferente, é hoje. Não é amanhã, não. É hoje, é agora. Essa palavra ela vai ferver no seu coração durante essa manhã inteira, essa tarde inteira. Tá difícil e você vai falar, eu vou esperar no Senhor, porque o Senhor é bom. Não tá, eu vou esperar no Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor vai fazer a promessa, porque a palavra dele diz que ele já prometeu, ele não falou tudo para mim, porque eu não estou preparada para ouvir tudo. Tem coisas que o Senhor não vai revelar para você ainda, porque você não está preparado para saber o que Ele vai te dar. Ele só vai te dar e te revelar algumas coisas que você já está pronta. E uma vez revelada e você está ciente daquilo, não tenha dúvida que o Senhor vai fazer. Não tenha dúvida que Ele vai cumprir na sua vida. Deixa aos seus corações esse simples versículo, mas com grande poder, que é a palavra de Deus. Não espere de ninguém o que Deus vai fazer na sua vida. Não se entristeça, não se desanime, porque o Senhor vai fazer. Você querendo ou não, você estacionando ou não, o Senhor vai fazer na sua vida. Esperei com paciência no Senhor.
Amém? Por esta palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja. Vamos orar a Deus para agradecer por esta palavra maravilhosa que Ele mandou para nós, pela Tua presença aqui conosco. Amém? A todas que puderem mais uma vez, para estar diante da face de Deus. Eu gostaria de fazer a oração. Oliver, tem como? Acho que aqui está funcionando. Está aqui? Isso aqui está? Já está ligado? Ah, tá. Então tá bom. Eu vou estar fazendo a oração, amém? O Senhor colocou em meu coração. Vamos todas ficar de joelhos e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Nome. Santo, santo és. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Pai querido. Glorioso é, Senhor, a tua santidade. Santo, 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 santo é o teu nome. Pai querido, maravilhoso Deus. Eu agradeço ao Senhor, porque nessa manhã o Senhor permitiu estarmos aqui. O Senhor abriu, Senhor, a tua casa para estarmos presentes diante da tua face. O Senhor ouviu a nossa oração, os nossos louvores. O Senhor trouxe, ó Pai, às nossas vidas essa palavra, ó Pai, de ânimo, essa palavra de alerta, essa palavra de renovo. Que lindo é esse salmo, Senhor, que o Senhor nos ensinou. Pai, aonde, ó Pai, essas irmãs estarem agora nesse momento, estão neste momento, Senhor, entra no coração da tua filha. Senhor, fica no coração das suas filhas que aqui se fazem presente. Senhor, o Senhor é presente em todos os momentos em nossa vida. Ah, minha filha querida, não fica triste não, porque a palavra ela foi dita hoje, foi para você mesmo, foi para o seu coração, minha filha, porque eu te amo como joia rara, foi eu que te fiz, foi eu que te coloquei no ventre da tua mãe, foi eu, ó Pai, que sustentei a tua vida até o dia de hoje. Você não acredita mais que vai acontecer, você não acredita mais que eu estou falando com a tua vida, mas hoje a palavra foi para você mesmo, hoje a palavra foi para o teu coração, foi para responder aquilo que tanto te perturba. O que eu falei na tua vida eu irei cumprir, diz a palavra do Senhor lida nesta manhã. Eu não sou o homem para mentir, e o que eu falo eu irei cumprir sobre a sua vida. Não importa o tempo que irá demorar, mas a minha palavra irá se cumprir. Você não acredita, né, minha filha? Você acha que não, que é somente palavras, mas eu irei mostrar para você que o Deus que vive neste lugar, que a minha palavra que é viva no coração de cada uma, ela vai resplandecer no seu coração também. Que a água viva que tanto você ouve falar, ela irá encher a sua alma, ela irá transbordar diante de ti e você irá realmente viver a palavra dentro do seu coração. Pai querido, eu peço que o Senhor envie o anjo, Senhor, o anjo, ó Pai, do sustento, o anjo, Senhor, da ousadia. Senhor, coloca do lado dessa irmã hoje, Senhor, algo de especial. Senhor, supre as necessidades dela, supre, Senhor, aquilo que o Pai que está incomodando. Pai, que cada dia mais ela venha compreender que o Senhor é bom e que o Senhor está sempre à frente de todas as coisas. Não se preocupe, minha filha, não se preocupe com nada, apenas espere, e no esperar, não fique de braços atados, não fique estagnada, vai dando glória, vai dando aleluia, vai louvando. Cadê os louvores que você louvava, minha filha? Cadê as orações que você fazia para mim? Cadê aquelas lágrimas que às vezes nem saem
sai mais do seu rosto. Você pensa que eu não te conheço? Você pensa que eu não sei o que está incomodando, o que está doendo, a dificuldade, o coração entristecido, esse vazio? Mas pela palavra de hoje, tudo cairá por terra, porque se você não tiver força, estão aqui mulheres presentes intercedendo a cada dia mais pela tua vida. E eu peço, Senhor, pela vida desta irmã, dessa serva que nos ouve, por essas que estão aqui presentes, que o Senhor venha derramar, ó Pai, a sua unção, a sua porção especial, e que iremos, ó Pai, sair daqui cada dia mais, ouvindo a tua palavra, mas também vivendo ela e passando para as outras pessoas que o Senhor permanece conosco sempre. Pai querido, eu agradeço, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos deu esse dia maravilhoso. Pai, continue ainda até o decorrer do nosso culto, abençoando a cada vida, e que o Senhor, ó Pai, esteja no culto à noite também, em nossa trajetória, na ida, na permanência e na volta, Pai, desta viagem, que o Senhor venha acompanhar a todos que ali puderem estar, e que a gente venha ver a Tua glória, porque estaremos ali, Senhor, para dar a Ti o nosso melhor, com muita alegria, e eu sei que o Senhor irá descer do céu em nossas vidas. Eu agradeço por esta palavra e o seu nome seja sempre louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Pai querido. Glorioso é, Senhor, a tua santidade, Pai querido. Aleluias. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia, bendito seja. Estamos aqui agora no momento das ofertas. Você que veio preparada, você que sabe, né, no seu coração algo que Deus colocou, que o Senhor possa estar semeando na casa do Senhor também, e junto com a sua semente poderemos também estar cumprindo algumas coisas da casa do Senhor que necessita dessa nossa parte, amém? A conta, né, tem o Pix, para quem quiser estar fazendo pela conta do Pix, é alfaville, com 2 L e E, @ccacristã.org.br. Tá? Se você quiser fazer o depósito pela conta Pix, está aí a chave para você fazer o depósito. Todas estão preparadas? Todas estão prontas? Vocês sentem de cantar algum corinho assim? Aí eu vou fazer uma pequena oração, a gente canta um louvor. O que vocês acham? Ou um hino? Eu separei um hino. A gente pode cantar um hino e aí nesse hino a gente faz a oferta e aí depois da oferta a gente já faz um encerramento. Amém? Todas de acordo? Deixa eu ver aqui qual que foi que Deus colocou aqui no meu coração. Tá. Enquanto só o irmão Alves só prepara, irmão, mas não solta ainda não, só vou fazer uma oração brevemente, aí o irmão pode soltar. É o 345, tá bom? Todas preparadas, todas estão aí com seus envelopes. Pai querido, nesse momento, ó Pai, é uma pequena semente no qual os seus filhos, as suas filhas prepararam para poder estar ajudando. Aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, queremos também contribuir, ó Pai, dentro da Tua obra. Senhor, que não haja, ó Pai, necessidade alguma sobre a vida de nenhuma das suas filhas e dos teus filhos. Que o Senhor venha transbordar e multiplicar, que a cada dia, ó Pai, que o Senhor dê algo, ó Pai, sobre as nossas mãos, nós possamos, Senhor, também ajudar fisicamente a Tua casa. E toda vez que o Senhor, ó Pai, multiplicar o pouquinho nosso, que nós possamos repartir com aquele que também precisa. Peço que o Senhor, ó Pai, nesse momento, venha estar abençoando a cada um que está ofertando nesta manhã. Amém. Pode soltar, irmão. Cante com alegria o 345. Aleluias.
cruz. Tá bom assim, irmãs? Tá bom desse jeito? Com fé, espera no Senhor, o teu desejo Ele cumprirá. Olha que maravilha, olha o que o Senhor nos fala mais um pouquinho, amém? Que você tenha uma ótima tarde agora, que o Senhor possa te preparar grandes coisas, grandes surpresas. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui a partir das 8h30 para os nossos ensaios e as nossas rotinas, amém? Mãozinhas para cima e o nosso Pai Nosso, bem forte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Deus, o Espírito Santo que envolve os nossos corações, te guie para hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.